Bom, então, boa tarde a todas e todos. Ah, Vamos continuar nosso assunto, que é sobre política, poder, Estado e como é que essas coisas impactam sobre a vida das pessoas. E hoje o tema é algo que é muito importante, que cada vez mais se encontra em xeque, uh, e que, de acordo com alguns pensadores, é, essa forma de governo ela é é como se fosse uma criança que você tem que alimentar sempre, porque senão ela morre, ou uma planta que você deve aguar diariamente, porque senão uh, ela seca e, enfim, e deixa de existir. A gente vai falar sobre democracia, tá? Democracia é um conceito, algo uh, que vem da palavra grega demoikratia, que é o poder para o povo. E não é, enfim, você tem dois tipos de poder, né? Você pode ter o poder que pode ser compartilhado com o povo de maneira direta, você pode ter o povo tendo como representante de suas vontades alguém que vá uh, que vai absorver esse conjunto de ideias e não permitindo necessariamente que o povo participe diretamente do poder, mas é, que vá fazer com que aquela vontade, muitas vezes não expressa de uma maneira direta, de uma maneira dentro das relações políticas de uma sociedade, que ela pode ser expressa. E os gregos vão inventar basicamente aquilo que é conhecido como uma democracia participativa. Evidentemente, o poder, a democracia para os gregos, especialmente para os atenienses, no período pós-reforma do Drácula e Solon, coisa que você já deve ter visto na aula de história, ou enfim, deveriam ter visto na aula de história, no primeiro ou segundo ensino fundamental médio, a democracia para os gregos não era uma democracia que atingia todo o povo, ou toda a população, porque a ideia de povo, ou de demos, né, que é a ideia de povo, ela é uma ideia que não é assim, todo mundo que vive em determinado território. Isso é uma ideia relativamente nova, inclusive. E a forma como esse povo se expressa, ele vai mudar também ao longo da história humana. Mas o mais importante é o seguinte: entre os gregos havia uma ideia de democracia direta, ou seja, todas as pessoas que eram consideradas cidadãs da cidade-estado grega, ela participava. Quando a gente está falando de uma da sociedade moderna, do renascimento da ideia de democracia, que vem a partir do John Locke, especialmente do Alex Tocqueville, que vai escrever um livro chamado Democracia na América, a gente está falando de um povo que também é limitado, mas um pouco mais ampliado. Então, se o povo grego era o cidadão grego, vinha de família tradicional daquela cidade-estado, para ser considerado cidadão, ou seja, aqueles que eram estrangeiros ou filhos de estrangeiros não eram considerados cidadãos, as mulheres não eram consideradas cidadãs, e geralmente a cidadania vinha com uma certa quantidade de riqueza. Isso, quando é fundada a democracia nos Estados Unidos da América, a recuperação disso também é uma democracia limitada. Então, sem a participação das mulheres, sem a participação de uma parcela gigantesca da população, que era a população escravizada, sem a participação de pessoas que não tinham determinada renda, coisa que também acontecia no Brasil, porque a ideia de cidadania política, ou seja, de participação na vida política, que é a democracia, ela se dá a partir do Império. No Brasil, a gente tem um período imperial em que se tinha um parlamento, onde se tinha a eleição desses parlamentares, das câmaras de vereadores,
só que quem podia eleger não eram todos os cidadãos e cidadãs. Na verdade, o voto feminino vai começar com a Constituição de 1932, se eu não me engano, é 32. Então, a gente não tem uma democracia para todos, que vai se tornar a ideia mais contemporânea de democracia, né? Pelo menos a democracia em termos de participação no voto, né? Porque essa é uma questão também limitadora, porque você tem a democracia, ela tem três características, basicamente, que ela apresenta, ou três tipos de democracia, que é a democracia direta, que era aquela praticada em Atenas, onde cidadãos iam cotidianamente à Acrópole fazer os debates sobre as decisões como iam acontecer. Então, por exemplo, as leis que hoje no Brasil são votadas pelo Congresso, imagina, você tem representantes lá, que as pessoas votaram, que vocês... Eu não sei se alguém aqui votou na eleição passada, em 2018, tem alguém aqui com 17, 18 anos de idade, que já pôde votar? Pode botar aqui no chat. Mas a pessoa, quando deposita, se vocês não fossem de Brasília, fossem de outra unidade da federação, vocês estariam com certeza envolvidos em quem vocês iam votar aí para a Câmara de Vereadores e prefeito da sua cidade, né? E hoje o Distrito Federal não tem prefeito, não tem vereador, só tem deputado estadual não, distrital, e não tem prefeito, vereador, tem só o deputado distrital e o governador, que são, digamos, exercem esse poder local, mas dentro das outras unidades da federação, dos estados, você tem essa figura de vereadores, que são mais próximos à população, e de prefeitos. Então, você está tendo já uma discussão, começou o período eleitoral, oficialmente começou essa semana, e você tem essa possibilidade de participação por meio de seus representantes. A gente chama de democracia representativa, onde você não exerce a democracia diretamente, mas você elege seus representantes para o exercício desse poder, dessa função. Então, nossa democracia, ela geralmente, todos os espaços democráticos que são criados atualmente na nossa sociedade, ou desde o início do século XX, são formatos, ou do século XVIII, desde a Revolução Francesa, quando começou-se a independência dos Estados Unidos, onde se começou a discutir a questão da participação do povo na política, ou seja, da questão da democracia, nós temos o formato de democracia representativa, com uma especificidade muito grande, que é uma democracia em que as pessoas votam em seus representantes representando um determinado território. E nem todo lugar foi assim, nem toda democracia representativa é essa. Então, primeiro, em Atenas, você tem uma democracia direta, em que a população participa diretamente, mas, evidentemente, a quantidade de cidadãos era bem menor, mas você tem, por exemplo, a Acrópole ateniense, você tem uma capacidade de ter 3 mil pessoas, e a votação se dava por meio das conchas, onde eram contadas a quantidade de conchas que se colocava em cada repositório, enfim. Essa era a democracia direta ateniense, que a gente substitui, até pelo tamanho, pela quantidade de cidadãos nas sociedades modernas, você tem essa modificação da democracia direta pela democracia representativa. Então, às vezes, vocês aqui também, vocês têm representantes discentes que fazem parte, por exemplo, do Conselho Superior do Instituto Federal de Brasília. Vocês votam, apesar de vocês estarem sem representantes do ensino médio, mas dentro da estrutura do IFB, o órgão máximo não é o reitor, ou a reitora, no caso. Ela não é
a pessoa que tem maior poder de decisão das coisas do IFB. É o chamado Conselho Superior, que tem representantes dos alunos, dos estudantes. Então, isso a gente também chama de democracia representativa, ao invés da democracia direta, que é essa democracia que seria se vocês, para tudo e qualquer regra que a gente fosse criar, o regulamento que a gente fosse criar no IFB, vocês teriam que votar diretamente. Tá? Inicialmente, essa ideia de democracia representativa ela surge para operacionalizar a ideia de democracia, porque você não tinha mecanismos para você contabilizar votos de uma população muito grande. Então, você cria a representação na ideia de falar, olha, as pessoas vão poder votar naqueles que vão melhor representar suas ideias. Evidentemente, essa democracia representativa ela tem um conjunto grande de limitações, né? Porque até que ponto uma pessoa que a gente votou para nos representar, ela de fato nos representa. Então, você tem o contraponto atual da democracia representativa é a democracia participativa, em que você cria, onde as democracias criam determinados locais para que as pessoas possam exercer o seu poder, influenciar nas decisões políticas de maneira direta. Então, você pode ter, por exemplo, você já teve algumas experiências de municípios no Brasil de fazer, por exemplo, um orçamento participativo, no sentido de que, bom, a gente tem uns 50 milhões aqui de orçamento, a gente pode asfaltar ou construir uma ponte nova, asfaltar a estrada que tem ou construir uma ponte nova, a gente pode colocar para fazer um equipamento público, sei lá, de uma praça com coisas esportivas, ou fazer um hospital, a gente pode fazer sistema de saneamento básico, né, água, esgoto, ou pode colocar em eletricidade. Enfim, a própria população, por meio de reuniões, por exemplo, uma prefeitura, e isso aconteceu principalmente a primeira experiência, se eu não me engano, aconteceu na prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, lá nos anos 80, anos 90. E aí a população, né, aquela comunidade, ia discutir, olha, vocês têm direito a tantos milhões, quanto é que vocês vão, que vocês vão querer fazer com esse dinheiro? E as pessoas descobriam uma maneira de fazer esse processo participativo. E, claro, essas formas que a gente criou fez com que, por exemplo, atualmente a tecnologia permite que a gente faça algumas formas de democracia direta ou participativa bem diferentes, né? Então, foi feito na Islândia, só que é um país pequeno, né, com uma população de 500 mil habitantes, ou menos de 500 mil habitantes. Na Islândia, eles fizeram uma constituinte em que houve participação direta de toda a população. Então, não foi eleita uma Assembleia Constituinte, mas foram feitas propostas de todo e qualquer cidadão e cidadã, e as pessoas votavam nessas propostas, os cidadãos e cidadãs. E como fazia isso? Eles faziam por meio das ferramentas digitais que nós temos atualmente. Então, hoje a gente teria ferramentas para fazer uma democracia direta, uma democracia participativa que envolvesse toda a população nacional. De fato, você tem aquilo que os americanos chamam de establishment político, ou seja, um conjunto de pessoas ou grupos que controlam as relações de poder, que detêm maior poder e que controlam a sociedade ou o mundo político, que não tem interesse de perder esse seu poder para passar para outro. Então, é muito comum esse establishment político ser contrário a algumas decisões, que algumas determinadas decisões passem por referendo ou plebiscito, uma vez que eles perdem o controle daquilo que vai ser votado. E nem tudo que vai ser decidido também pela ampla maioria, por meio de uma democracia participativa ou direta, por exemplo, um referendo ou um plebiscito, ele muitas vezes não é necessariamente progressista, tá? Isso é uma questão interessante, porque
Muitas vezes a gente se faz uma definição de que não, uma democracia participativa, uma democracia direta tende a ser mais progressista, ou seja, tende a ser mais à esquerda do que uma política que é de democracia indireta, de democracia participativa, representativa, mas não é verdade. Então, algumas decisões tomadas pelo conjunto da sociedade, elas acabam se mostrando mais conservadoras, mais reacionárias, como é o fato da votação pela saída do Reino Unido da União Europeia, que foi via um referendo, e esse referendo foi via um plebiscito, e esse plebiscito acabou demonstrando que a maioria da população do Reino Unido era contrária à manutenção do Reino Unido na União Europeia, ou seja, foi um voto mais conservador, mais reacionário do que um voto progressista, e isso acontece várias vezes, aconteceu inclusive no Brasil, em relação à questão da proibição da venda de armas, que houve uma proposta de lei em que o mundo progressista achava que deveria ser proibida a venda de armas, e a sociedade como um todo, enfim, em maioria, votou pela não proibição da venda de armas de fogo. Então, assim, não necessariamente isso que eu quero dizer, uma democracia participativa significa políticas mais progressistas e menos conservadoras. Então, não significa necessariamente que as elites são conservadoras e o grosso da população é progressista. Tá? Você tem que analisar como é que essas coisas de fato ocorrem. Mas, de fato, o que a gente tem é esses três tipos de democracia: a participativa, que tenta retomar os princípios da democracia direta ateniense, e a democracia representativa, que é a maneira como a sociedade moderna tentou criar a democracia. E essa democracia moderna, ela acabou sendo influenciada por um conjunto de filósofos que a gente já trabalhou aqui, que vão do absolutismo, né, defendeu o absolutismo, como Thomas Hobbes, a defesa do liberalismo, como John Locke, e também pessoas que defendem ou acabam, né, na defesa de um Estado que possa atender às demandas da população, não só a participação política, no sentido de participação das decisões daquela sociedade, mas também da participação dessa população, do conjunto da população, nas riquezas produzidas por essa sociedade. Então, você vai ter um conjunto de teóricos que vão falar sobre, olha, a democracia não é só participar da política, mas é também ter direitos a usufruir dos bens, a ter propriedade, a não ser explorado, a ter uma limitação da jornada de trabalho. Então, você, por exemplo, tem uma crítica à democracia de cunho liberal, que era defendido pelo John Locke, por exemplo, por parte do Karl Marx e do Friedrich Engels, que não eram contrários à democracia, mas eram contrários a esse tipo de democracia que eles chamavam de democracia burguesa, tá? Porque a democracia que não abria possibilidade das classes trabalhadoras, dos mais pobres, terem acesso aos bens de consumo. Aí eles falavam assim, bom, essa democracia serve a quem? Então essa democracia tem que se aprimorar, tem que ser ampliada. A gente não pode falar só de democracia política, mas a gente tem que falar de uma democracia econômica que atinge essa parte da população. Então, a gente acabou tendo pouco tempo para falar sobre a questão da democracia, mas é importante perceber que a democracia também ela não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas da sociedade. A democracia é em si própria um lugar, algo que vai ter conflitos. A democracia é conflituosa. Se você não tiver conflitos, a gente vai ter com certeza um Estado autocrático, que é o contrário da democracia. Porque a autocracia, que é assim, apenas uma pessoa manda e o restante obedece. A democracia ela é, em certo sentido, mais caótica,
porque ela vai ter vários conflitos de interesse que vão estar lá representados por essa democracia. E a ideia da democracia é aquele modo de governo que vai permitir com que esses conflitos possam existir, os grupos diferentes possam existir e possam, em determinados momentos, fazer com que aqueles interesses coexistam e que possam gerar uma sociedade que seja de acordo, não só de acordo com aquela maioria, né, que a democracia acaba sendo, representando esses interesses, os desejos da maioria, mas sem destruir as minorias. E esse é um elemento importante das teorias democráticas contemporâneas, porque não é só, um país democrático não só é aquele que permite, que faz com que os interesses da maioria sejam, né, sejam usufruídos, sejam efetivados pelas decisões políticas, mas também que as minorias, por mais que percam em determinados assuntos, não sejam massacradas ou tenham que que deixar de existir porque o desejo da maioria assim o diz. Então, as democracias elas devem respeitar também os direitos dessas minorias. Então, enfim, esse é uma fala inicial sobre o que a gente, enfim, entende como democracia, como um conceito sociológico, e na aula que vem a gente vai retomar essa ideia a partir da ideia de cidadania e de como é que se constrói essa cidadania em nosso país, porque, na verdade, a ideia de cidadania, aquele que participa da democracia, ele é o cidadão, ele é a cidadã. Então, como é que se constrói isso no Brasil? Como é que se constrói a cidadania e, de certa maneira, a democracia, a partir do universo, né, de uma dimensão civil, em termos de liberdades, direito à propriedade, etc., do ponto de vista político, né, da possibilidade de participação, de fato, desse cidadão, da cidadã, nas decisões dessa comunidade, dessa sociedade, e também econômica, né, como é econômico-social, né, como é que essa sociedade reparte, como é que esses cidadãos compartilham os bens produzidos por esse conjunto da sociedade. Então, a ideia é um pouco discutir como isso vai se construir, o conceito de cidadania e como ele vai se construir no Brasil. E isso vai ser objeto da próxima aula, que só vai ser na semana no dia 19, que vai ser a nossa última aula, tá bom, gente? Obrigado. E, enfim, participem da atividade que vocês vão ter aí da Semana da Mulher, Saberes Femininos, se eu não me engano é o nome, e a gente se vê mais para frente, tá bom? Muito obrigado